Salve galera, me chamo Lázaro Moab, tenho 17 anos, sou estudante de filosofia e você está no canal Lógica Absoluta, um canal que aborda temas filosóficos. Bom, nesse vídeo eu tratarei aqui do relativismo. O relativismo, a grosso modo, é um pensamento filosófico que diz que não existe verdades absolutas, que relativiza as coisas, que diz que não tem um certo e errado. Existem aí diversos tipos de relativismo, por exemplo, o relativismo cultural, que diz que a cultura é relativa, né, opondo assim o etnocentrismo. O relativismo moral, que diz que valores e deveres morais objetivos não existem, né, o que existe é valores e deveres morais subjetivos. O relativismo aí é um pensamento filosófico bem comum no meio científico e no meio filosófico em geral. No ceticismo relativo, tem um pensamento filosófico chamado relativismo epistemológico ou relativismo sofista, que é um pensamento filosófico que defende que o conhecimento, a forma de adquirir o conhecimento, são coisas relativas, né? Por exemplo, a maneira como eu adquiro o conhecimento, o método, o padrão que eu uso para se adquirir conhecimento, ele é diferente de outras pessoas tão inteligentes quanto eu. Sendo assim, nós devemos levar em consideração tanto o padrão para adquirir conhecimento que eu tenho, que eu uso, tanto quanto o padrão de conhecimento para adquirir conhecimento que as outras pessoas usam. Afinal, elas são tão inteligentes quanto eu, ou talvez mais inteligentes que eu. No relativismo epistemológico ou sofista, não existe verdade absoluta. Eles afirmam categoricamente que verdades absolutas não existem. As verdades são, na verdade, relativas. Relativas às circunstâncias, relativas a determinados tempos, relativas a determinados lugares, a determinadas sociedades e etc. Sendo assim, não existe uma verdade que seja universal, como pregavam alguns filósofos. Mas existem as verdades que existem, que nós temos, são relativas. Por exemplo, em um determinado tempo da história, acreditou-se que a Terra não era redonda, não era esférica. Mas hoje nós sabemos que ela é esférica, né? Isso, segundo nós, né, os terraplanistas vão dizer que não, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas então, sendo assim, era verdade naquela época que a Terra não era esférica. Mas hoje era uma verdade naquela época. Mas hoje sabemos que não. Hoje a nossa verdade é que a Terra é esférica. Então, naquele tempo era verdade. A verdade ali foi temporal. Ela foi verdade naquele tempo, só que hoje em dia não é mais. Então, a verdade pode ser sim uma verdade em um certo tempo e em outro tempo não ser também. Talvez existem também verdades circunstanciais, né? Que em algumas circunstâncias são verdades e algumas outras não são. Então isso é basicamente o que o relativismo epistemológico ou sofista prega. O relativismo epistemológico também vai dizer que todos os pontos de vista devem ser levados em consideração, devem estar em pé de igualdade. O meu ponto de vista é um ponto de vista que é meu. Ele não vale mais do que o ponto de vista de outra pessoa. E o ponto de vista de outra pessoa não vale mais do que o meu ponto de vista. Cada pessoa tem o seu ponto de vista e não tem uma verdade. Cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem sua opinião. O relativismo epistemológico, ele prisa e valoriza bastante os pontos de vista, levando em consideração que eles acreditam que alguns pontos de vista não são superiores aos outros. Cada um tem seu ponto de vista. O relativismo epistemológico foi defendido pelos sofistas. Isso explica porque é chamado também de relativismo sofista, né? Foram defendidos pelos sofistas. O sofista que se sobrepõe aos outros, né, um bem famoso, seria Protágoras, que diz que o homem é a medida de todas as coisas, né? Eu vou deixar um link aí explicando essa frase aí na descrição. E nisso ele afirma categoricamente, ele dá a entender categoricamente que a medida de todas as coisas é um homem. Com essa afirmação, Protágoras queria dizer que
a opinião é do homem, não é de respeito ao objeto. Algo não é objetivo, mas sim subjetivo. Não diz respeito ao objeto em si, mas sim ao sujeito, que seria o homem. Muitas críticas são e foram levantadas contra o relativismo epistemológico ou sofista. Por exemplo, a crítica de que ele não deveria considerar todos os pontos de vista como sendo iguais. Porque, por exemplo, o ponto de vista científico deveria ser levado mais em consideração do que o ponto de vista do senso comum. Um argumento muito recorrente também é o que afirma que existe sim verdades absolutas, verdades universais. Por exemplo, que 2 mais 2 é igual a 4. Verdades matemáticas, no caso, verdades lógicas, como por exemplo, não existe solteiros casados, e diversas outras verdades que os críticos do relativismo epistemológico consideram como sendo verdades absolutas. E o vídeo de hoje foi esse, galera. Se você gostou, curte, compartilha, deixa o seu like, né? Deixa aí o seu gostei, que isso fortalece muito o canal. E é isso.